Fala galera do canal, mais uma vez Yuri SBK, só que agora com dicas de pilotagem. Galera, e a primeira dica é o posicionamento da mão na motocicleta. A mão sempre vai acompanhar o nível do braço, nunca assim ou assim. Sempre, na hora de estar pilotando de forma confortável, ela tem que ter o mesmo ângulo. E os dedos também, seja de um dedo, seja de dois, seja de mindinho, as pessoas, seja com três, as pessoas geralmente têm diversas formas de frear. E aí você pode frear com um, com dois, com três, com mindinho, enfim. Só que eles têm que estar na mesma direção do braço, para você ter uma melhor alavanca para poder fazer o posicionamento de freio. Geralmente a gente não utiliza 4 dedos para frear diante da situação do tempo que você demora para ter 4 dedos e puxar, né? Além disso, você fica sem controle algum do acelerador. Então, por isso que muita gente freia com 3, outros freiam com 2. Então, são formas de frenagem. Certa não existe, cada um tem sua forma mais confortável. Fato é que 4 dedos você tem um tempo de reação muito maior do que freando com 2 ou com 1 dedo. Segunda dica, posicionamento do pé na pedaleira. Na pilotagem confortável, na rodovia ou em qualquer, inclusive em track days, em autódromo, você não pode utilizar a pedaleira no meio do pé. Isso aqui não é um posicionamento ideal, justamente porque você fica fazendo peso aqui no freio, se você botar o pé no meio. Então você freia a moto sem querer, né? E além disso, você não tem como fazer uma alavanca na hora da curva. Então, o certo é você colocar o seu pé na ponta, mais ou menos no meio da palma do pé, de forma que, se você precisar fazer uma curva, você consegue inclinar para o lado e o pé ficar nesse posicionamento. Você faz o máximo possível para o seu pé não ficar para fora na curva de dentro, porque senão você pode pegar a ponta do pé no chão, fazer uma alavanca, enfim. E também, se você colocar no meio, você pode evitar do seu pé ficar embaixo, principalmente do lado do câmbio, e aí passar uma tartaruga, um tachão, como chamam, e acabar tendo uma fratura no pé. Terceira dica, na hora de fazer o corpo carenar na motocicleta. Muita gente fica próximo ao tanque e carena. 90% dos pilotos faz isso. Essa posição não é confortável. Muitas vezes, se o piloto for alto, você fica muito para cima, então o arrasto é maior. O certo é, geralmente, quando você carena, você está numa reta. A maioria das vezes a moto está em pé. Então, você posiciona mais para trás possível e tenta encostar o capacete aqui, pelo menos nessa direção, de forma que o túnel de vento que passe seja por cima do capacete e junta o seu cotovelo no joelho, de forma a ficar fazendo como se fosse uma peça única junto com a moto. E o pé na pedaleira na posição que a gente deu na segunda dica, que é na ponta. Então, quanto maior o piloto, mais para trás ele vai e para poder se acomodar com o cotovelo no tanque, próximo ao joelho, e a cabeça dele entrar aqui logo atrás da bolha. Quarta dica. Bom, geralmente pessoas utilizam semiguidão, né? Uma peça necessária, principalmente para quem vai andar em track day, em competições, que fica posicionamento mais confortável. Conforme vocês podem ver, ele tem uma pegada em alumínio, geralmente, né? E ele é maior, ele tem uma maior extensão, de forma a você ficar mais confortável e mais seguro na moto. Além disso, o ângulo dele é posicionado mais para frente possível, de forma a você ficar com o braço mais aberto e ficar mais com controle em cima da motocicleta. Quinta dica, essa vai para a galera que gosta de fazer um track day, gosta de entrar nas competições em autódromos ou kartódromos, é a frenagem brusca.
Geralmente, você está acelerando na reta e aí você precisa fechar o acelerador e frenar. Esse tipo de frenagem acontece dessa forma. Você está acelerando, chegou o momento da frenagem, na placa de 100, na placa de 50, você gira para frente e já freia. Dessa forma, você tem uma frenagem mais forte e você perde menos tempo. Pois tem muitos pilotos iniciantes, geralmente, e também pilotos profissionais que às vezes erram em retirar, né, quando não conhecem também a pista, isso é muito comum. Você desacelera e só depois freia. O certo é você desacelerar e frear de uma vez. Sexta dica de posicionamento. Essa vai para quem gosta de curva. Geralmente, eu vou explicar aqui uma curva como se fosse para a esquerda, certo? Então você tem o posicionamento da mão e você coloca a sua mão em mais ou menos um ângulo de 120 graus aqui, né? Para frente, você posiciona o cotovelo para frente, na forma que fica na direção do joelho. Olha como está meu pé, né? Você está bem na ponta da pedaleira, mas você não está expondo muito o pé para o asfalto, se a moto estiver bem inclinada. E a posição da cabeça, geralmente é como se fosse próximo aqui ao retrovisor, né? Para você inclinar o máximo possível e puxar a moto para dentro da curva. Dependendo da velocidade, você acaba que tem que puxar mais ou menos a moto, sair mais da moto ou menos. Você põe a metade do quadril, geralmente para fora do banco. Fala galera, sétima dica de pilotagem. Essa aqui vai para o pessoal que geralmente curte um passeio, curte uma rodovia, né? Curte até andar nas cidades. Bom, é o posicionamento do braço. O braço, ele precisa estar relaxado. Muitos pilotos, 90% dos pilotos acham que ele tem que ficar rígido. Mas quanto mais rígido você ficar, menos controle você tem da moto, né? Então você tem que ficar com ele relaxado e quem tem que prender o seu corpo na moto são as pernas, no tanque, de forma que você consiga ter um bom ângulo de manejo na sua motocicleta. Se você quer saber mais sobre dicas de pilotagem e o mundo das motos, se inscreva no meu curso Yuri SBK de pilotagem.